As pessoas perguntam, esse negócio do Danilo Gentili se candidatar à presidência da República e você ser o vice-presidente, esse negócio vai acontecer mesmo? Ou vocês vão ficar só de brincadeira, só de palhaçada com o povo? Eu vou responder nesse vídeo a vocês. Vou fazer também um react ao Mamãe Falei, que deu 5 propostas para a presidência da República num vídeo que ele fez chamado Danilo Gentili 2022, Nando Moura vice. E eu acho bastante interessante, por isso vou reagir a este vídeo aqui. Mas antes de começar, você precisa agora verificar sua inscrição no canal, seu gostinho e a sininho. Agora, certo? E antes de começar esse vídeo, nós precisamos demolir a mentira do mito, porque ele está mentindo cada vez mais loucamente. Primeiro ele diz que não vai comprar vacina, depois ele diz que é a favor da vacina. Ele é muito louco, toda hora ele muda. Ele é o meu presidente, né? Então toda hora ele acaba mudando aí, né? Toda hora ele vem com uma coisa nova. E o que ele colocou no seu Instagram? Bolsonaro assina MP para comprar 100 milhões de vacinas contra a Covid. E aí ele diz o seguinte, vacinas compradas em agosto de 2020. Mas você precisa ser muito burro. Você precisa de muita chibata no lombo se você ainda acredita neste mito. Putz, cadê as vacinas, mito? Se você as comprou em agosto, cadê as vacinas, mito? O bicho mentiroso, o bicho imundo e mentiroso, rapaz. Tá aqui, ó, um dos comentários diz o seguinte, né, que é a verdade. O povo entende isso, só o gado idólatra que não consegue enxergar. De que adianta a abertura de crédito suplementar sem a efetiva compra de vacinas? Ele tá mentindo, ele tá colocando aqui uma cortina de fumaça para dizer que ele comprou vacina, não comprou nenhuma. Crédito suplementar. Sua postura foi, eles que têm interesse, eles que venham até nós. Quem é que não viu isso? Seu incompetente. Só agora, 6 meses depois, começa a se coçar para comprar vacina e ainda tenta enganar com essa notícia. Se ele tivesse comprado as 70 milhões de doses oferecidas a ele pela Pfizer, em dezembro nós já estaríamos vacinando toda a população de risco. Toda a população de risco. Hoje ninguém teria que fechar. O culpado de fechar é ele. É ele. Nós estamos com quase 300 mil irmãos nossos que se foram. O culpado é ele. Ele. Não tem mais alguém para ser culpado, não. É ele. Certo? Pelo menos 70 mil vidas estão nas mãos desse cara aí que influenciou as pessoas a serem irresponsáveis, cretinas e se colocarem em risco. Pelo menos 70 mil nas mãos desse cara. Como o Vila diz, mãos sujas de sangue. E olha que eu não sou fã do Vila não, hein, cara. Eu não gosto do Vila não. Mas ele tem a razão nisso daqui. Hoje não éramos para fechar. Éramos para estar saindo disso. Certo? O que o mito fez? Nada. Nada. E ainda tenta mentir. Procure aí na internet. Bolsonaro recusou 3 ofertas de vacina. Ninguém tem interesse aí nessa vacina. Não abra mão da minha autoridade. Não compraremos. A sua vacina aí arranja outro para comprar, tá? E aí tava lá ele vacinando a mãe com a vacina do Dória. É ou não é o cúmulo da mentira, da canalice que alguém pode ter? Estava ontem o mito loucão, o mito muito loucão, né? Aqui, ó, o presidente ele fez aniversário ontem, o mito. E todo final de semana este animal ele dá a entender que ele vai dar um golpe em favor da democracia, da liberdade, como todo cara que fez uma ditadura no seu país, seja Fidel Castro, Hugo Chávez, todos eles dizem que transformam o país em uma ditadura pela liberdade do povo, pela democracia. Todo final de semana, este animal ameaça ir com o exército para cima para dar um golpe no poder. Como ele foi lá desde abril do ano passado. Todo final de semana é isso. Até quando este palhaço vai continuar com isso? Aí estava lá no seu aniversário. Ei, vamos lá. Opa, perdão, fechou aqui. Vamos lá, de novo. Abrindo este diálogo. Vamos lá, vamos esperar. Égua. Os tiranetes, ou tiranos,
Bravo! Olha a liberdade de muitos de vocês. De vocês. O exército não deixa! Pode ter certeza. O nosso exército... O gado gritou assim, exército não deixa! Aí o outro, cala a boca, cara. O gado é loucão. Deixa eu ouvir o mito, pô, cala a boca. É o verde oliva e é vocês também. É você também, junto com o povo. É isso aí, amigo. Contem com as Forças Armadas pela democracia e pela liberdade. Todo vagabundo do mundo inteiro que deu o golpe militar de Hugo Chávez a Fidel Castro diz que é pela liberdade. Pela liberdade do povo, eles vão tomar o poder total. Estão esticando a corda. E Faço qualquer coisa pelo meu povo. faço qualquer coisa pelo meu povo. Essa meia dúzia de gado que tá aqui ao meu redor, tá ok? Vagabundo. Esse qualquer coisa é o que está na nossa Constituição, nossa democracia e nosso direito de ir e vir. Inclusive a lei sanitária, quem assinou foi ele. A lei de vacinação obrigatória, quem assinou foi ele, né? Sacana. Pode ter certeza. Pode confiar na gente. Vocês lá atrás me deram esse voto de confiança. Enquanto vivo for, ficarei aqui e só sairei com Deus, só Deus me tira daqui. Olha aí, rapaz, olha aí. Aí tá aqui em outro vídeo, o imundo, para comer o bolo de aniversário, ele vai lá no córrego, no espelho d'água que tem lá no Planalto, limpar a mão, passar em água, aí ele limpa essa mão na bunda e depois oferece bolo pra gadaiada. Meu irmão, onde esse cara tá com a cabeça aqui? Isso aqui é exemplo da sanitariedade, né? Exemplo nessa crise sanitária aqui de... Olha só, vamos pôr essa porcaria aqui. Olha lá. Lavando a mão no córrego, com água, só com água. Córrego imundo, limpa na bunda. E vai lá pegar o bolo e dá pro povo. Aqui pra você! Com a água do córrego com a minha boca, tá ok? Vou aqui dar pra você. E aqui a gadaiada louca. Mito, mija na minha boca, caga em mim, mito. Não dá. Caga em mim, mito, caga em mito. Limpou na bunda de novo. Não dá pra acreditar. Putz, não tem como acreditar num energúmeno desse, cara. Não dá pra acreditar, brother. Não dá pra acreditar, assim. Cara, se fosse fazer um negócio de comédia, de piada, não sairia zoado assim. Não sairia zoado assim. Aí a respeito do Danilo, presidente da República, né? O Danilo deu uma entrevista, né, ao antagonista. Perguntaram, rapaz, que negócio é esse de você ser presidente da República? Porque tá um alvoroço nas redes, todo mundo fala isso, né? Danilo 2022, Nando Moura vice. E aí ele falou o seguinte, ó, estão forçando a barra entre os extremos. Eu só queria que existisse mais alternativas, disse o Danilo, disse o grandalhão, Palmito. Pelo menos para as pessoas poderem escolher melhor. Se eu me candidataria, é o que acontece quando um cara igual ao Moro não topa concorrer. Só sobram uns caras lixo igual a eu. Aí paciência, o brasileiro vai ter que se contentar com pouco de novo. Assim, não tem nome forte, brother. Não tem ninguém. Não tem ninguém, porra. Né? Não aparece aí um cara que, quando a gente colocar o número na urna, a gente vota com esperança. Eu tinha essa esperança quando votei em Jair Bolsonaro. Mas a luz no fim do túnel era um trem. Era uma porra de um trem, cara. Não dá. Aí ele diz o seguinte, né? Ele falou em uma conversa que ele teve, né? Danilo afirmou estar aberto a conversas para entender o que dá para fazer. E aí ele diz o seguinte, se alguém chegar e falar assim, vamos conversar porque é sério, isso aqui pode melhorar as coisas, isso aqui poderia ajudar o país, isso aqui poderia ajudar as coisas a serem um pouco melhores, eu converso e se eu entender que existe uma possibilidade de atuar em algum campo, que eu vou entender que vai trazer alguma melhora, eu estou aberto a conversar sim.
Então aquele negócio, bicho, como eu falei para vocês, eu estou aqui muito confortável onde eu estou, muito tranquilo onde eu estou. Danilo fez isso uma brincadeira, né? Pegou, chama o Nando Moura vice, né? Pode ser qualquer outro nome, não sei o que o Danilo vai querer e tal. Mas se me chamar, eu vou. Se me chamar, eu vou. Se eu puder fazer alguma diferença, eu vou. Se aparecer um outro nome, então, por exemplo, aparece um nome como o Sérgio Moro lá, não, eu tenho que tirar o PT e Bolsonaro do segundo turno. Não dá para ficar entre Hitler e Stalin, né? Agora, se aparecer um nome forte, com possibilidade, como o Sérgio Moro, não vou ser eu que vou tentar tirar voto do cara, entendeu? Alguém tem que estar no segundo turno para dar alguma esperança pro povo brasileiro, porque entre essas duas desgraças aqui não dá para ficar. Não dá para ficar entre Lula e Bolsonaro, tá? Não tem como. Então, depende muito de vocês aí, né? Agora, eu só aceito uma candidatura ou qualquer coisa, mesmo que seja uma zoeira, tal, se for num partido sem fundão eleitoral, for a possibilidade de colocar ministério técnico em tudo, não negociar. Ó, qual é o melhor economista que se tem nessa área, o mais preparado para isso, coloca ele. Qual é o melhor na área de infraestrutura e desenvolvimento do mundo? Qual é o melhor especialista? Coloca ele. Tenha destaque aqui no Brasil. O brasileiro com destaque, coloca ele. Só os melhores, só técnicos. Se não for fazer um ministério técnico, eu nem entro lá. E para não negociar com esses caras da Câmara. Político não tem que exercer cargo de ministério. Acabar imediatamente com a reeleição, porque passa 2 anos você quer ver o político que está lá já fora, né? Como aquela frase que diz: políticos são igual a fraldas sujas de crianças, tem que ser trocados tem que ser trocados constantemente pelos exatos mesmos motivos, né? Então acabar com essa reeleição e não receber dinheiro desses caras, né? Não sei se existe algum partido que toparia um negócio desse, não sei. Estamos zoando, esperamos que apareça um nome, esperamos que apareça alguém. Agora, se não tiver, aí vai ter que ser como o Danilo falou, né? Só sobram uns caras lixos igual a eu. Aí vocês vão ter que se contentar com um pouco. Danilo Gentili e Nando Moura, né? Mas ó, eu vou lhe falar, um pedaço de tolete na presidência da República é melhor do que este cara aqui. Um pedaço de tolete simplesmente está... Não, esse cara aqui não, esse aqui é o Mamãe Falei, porra. Desculpa, Mamãe Falei, não era de você não, era de aqui, ó, o cabra, o mito, né? Um pedaço de tolete, por exemplo, ele simplesmente só boiaria aqui no córrego. Ele não lavaria as mãos, esfregaria na bunda e entregaria bolo para as pessoas, entendeu? Então hoje um pedaço de tolete é melhor do que a presidência da República. Essa é a verdade, infelizmente, né? E não dá para ficar entre Lula e Bolsonaro. Muito bem, o vídeo já está com 13 minutos agora. E agora ele vai se alongar ainda mais, porque eu vou fazer um react aqui ao vídeo do Arthur, do Mamãe Falei, tá bom? Então vamos lá. População, eu quero o bem do povo. Para com isso. Isso é demagogia. Ninguém aguenta mais nego se colocando como procurador de povo ou como representante. E não é para ser salvador da pátria não, entendeu? Chegou lá, bicho, quem quer que seja, se for Moro, se for Danilo Gentili, se for eu, se eu fosse presidente da República, lasquem, desçam o pau. Cobrem tudo aquilo que ele prometeu durante a campanha. Cobrem. Mas desçam o cacete mesmo. E se fizer tudo o que prometeu, desçam o cacete ainda assim. Ainda assim. Porque político só presta para isso, para ser destitelado, para ser cobrado. Só presta para isso, certo? De população, ninguém acredita mais em cara que chega aqui e fala, não, porque eu quero fazer pela população. Para. O lema é, o que eu quero para mim e para minha família? Eu quero pagar menos imposto. E como nós vamos chegar lá? Dá simplesmente se falar, diminui o imposto aí pela metade de tudo. Não dá para fazer isso. O que o Mamãe Falei vai dar as propostas deles aí, o Arthur. Como que eu faria? Número 1. São 5 coisas aqui que eu faria. E vamos começar. Número 1. Eu vou tentar deixar o vídeo não tão comprido, né? Uma semi-reforma da Previdência. É uma coisa que é um pouco mais fácil do que a reforma que já passou, né? E o que eu faria? Eu possibilitaria ali a capitalização, né? Hoje o nosso sistema... A escolha de ter uma capitalização pro cara
quando ele se aposentar, poder receber mais e não o assinte que o governo oferece para eles. Então, a possibilidade de capitalizar, né, de fazer num regime de capitalização a sua previdência, né, e não da forma que é feita hoje. E eu concordo 100%, meu irmão, com isso que o Arthur propõe. Agora, isso é uma atribuição do Congresso, isso é uma atribuição da Câmara, não basta só o presidente querer. Se tiver que negociar cargo para fazer isso, meu irmão, eu tô fora, eu renuncio, certo? Se tiver que entrar no toma lá da cá, oferecer benesses bilionárias, trilionárias para deputado fazer, eu estou fora, eu nem entro. O que eu acho que tem que fazer? Apresentar a proposta para a população, chamar uma coletiva de imprensa, abrir isso para a população, fazer pressão na Câmara para que isso aconteça, para que se vote dessa forma, depois abrir para discussão. Agora, se os caras quiserem cargo, se os caras quiserem benesse, eu falo, meu irmão, isso não vai acontecer. Previdenciário, ele eu não vou me aprofundar aqui, mas ele é um sistema de repartição. É basicamente um pacto geracional. Esta geração, tá, economicamente ativa, paga a previdência da geração anterior que está aposentada. Isso é um desastre, isso não deu certo em lugar nenhum do mundo. Então temos de ter a opção de capitalização, não como foi no Chile. O cara poder pagar também a sua própria, o cara paga a sua própria previdência, ainda com benefícios para ele, né? De poder colocar a sua renda naquilo que vai beneficiá-lo mais, né? Que é só a capitalização, mas com uma série de seguridades sociais. É algo relativamente fácil para fazer. Precisa de um projeto muito bem feito, precisa apresentar isso de uma maneira muito clara para a população, quais são os benefícios para a população, e depois colocar no Congresso para a votação. Apoiar que o regime de capitalização possa passar, mas aí é com a Câmara, falar junto, não é uma atribuição do presidente da República. Uma vez que a reforma da Previdência... Claro que o presidente da República tem peso, como eu falei, né? Já passou. Número 2, reforma administrativa urgente. E é aqui que eu gastaria todo o meu capital político. Tudo, assim, eu colocaria todas as forças aqui. Aqui eu divido um pouco, eu coloco as forças, coloco todas as forças ali, mas como eu falei, se for para negociar, não, mas eu quero a presidência do Denox, mas eu quero o FNDE para mim. Não, mas eu quero esse ministério aqui, tá? Meu irmão, esqueça que comigo não vai ter. Mas se você não oferece os caras votam pauta-bomba, né? Para erodir o teu governo. Então que vote. Eu chego pro povo e vou falar o seguinte, olha, eles estão votando lá uma pauta-bomba para demolir o meu governo e aí eu não terei como ser presidente da República porque eu pedalarei fiscalmente, né? Farei as pedaladas fiscais, como fez a Dilma, estou renunciando. Eles que vão atrás aí. E deixo claro pro povo, simples assim, tá? Mas negociata de ministério, grana para político, né? Destaque para esses caras querendo ocupar os locais que devem ser por critérios técnicos, isso não terá. Administrativa. O que eu faria? Dentro da reforma, eu começaria privatizando. Aliás, se você tem uma ideia para fazer isso sem negociata com esse bando de safado da Câmara, eu acho ótimo, expõe aí. Mas é aquele negócio, é uma atribuição que não é só do presidente da República, é da Câmara. Naquele vídeo que eu fiz, falando Danilo Gentili 2022, eu falo das coisas que são atribuições do presidente da República, né? Todas as empresas que não dependem do Congresso. O que eu estou fazendo enquanto presidente? Olha, aqui é legal, ele fala o seguinte, nós privatizar tudo aquilo que não depende do Congresso, depende só da canetada do presidente da República. Isso com certeza, a EBC, todo esses cargos comissionados, mas imediatamente, entendeu? Imediatamente privatizar esta porcaria toda, diminuir o poder da presidência da República, diminuir ao máximo, né, o poder estatal que esses caras têm, começando pela própria presidência da República. Eu sou o presidente. Para fazer isso, você precisa ter nojo. Você precisa ter nojo do cargo. Eu tenho nojo de Brasília. Eu tenho nojo do cargo ali, né? Agora não precisa ter apego. Um apego louco ao cargo e ao poder. Só quem me tira daqui é Deus. Tá ok? Servo do diabo. E
nesse número monte de estatais que eu não dependo do Congresso, né? E que eu indico um monte de cargos, eu estou excluindo esses caras, eu estou acabando. Esse negócio de toma lá da cá, eu estou dando a diretriz, eu estou dando o norte. Acabou. Eu, de uma hora para outra, estou enxugando milhares de cargos. Isso já dá um norte de reforma administrativa para que você crie moralidade no nosso país. Dentro dessa reforma administrativa, você precisa acabar com privilégios da elite do funcionalismo público, inclusive deputados, senadores e poder judiciário. O detalhe está aqui, ó. Poder judiciário, juiz, promotor, procurador, esses caras têm sim que ter um enxugamento. É uma briga gigantesca. Eu estou disposto a comprar isso. Né? E você sabe que todo tipo de retaliação, ao fazer isso, vem da Câmara. Né? Pauta bomba, para estourar orçamento, não sei o que lá. Aí você abre tudo para a população. Você convoca um pronunciamento em rede nacional e fala, olha, o que nós queremos fazer é isso. O Congresso está votando dessa forma, uma pauta bomba que vai estourar o orçamento da Presidência da República. E se eles aprovarem isso, é impossível governar. Então, ao aprovarem, eu renunciarei à Presidência da República. Renuncia, pronto. Agora vejam só como é que é o mito. O fundão eleitoral, que era atribuição dele, direito dele vetar, ele foi lá e sancionou e mentiu que levaria impeachment por isso. Se eu fizer isso, eu levo impeachment. Mentiroso. E aí, por qualquer outra coisa, ele vai lá e fala, mas eu vou pra frente aqui, estou junto com o exército e junto com o povo. Isso não é uma burrice imensa? Isso é ou não é a burrice mais absurda que se pode ter? Aí quando chega lá no lance das vacinas, ele não compra vacina, mas sanciona o fundão eleitoral. Meu irmão, é de lascar, cara. O mito é aquele negócio, ele é a marionete do Centrão, é a marionete do PT e finge ser antissistema quando ninguém é mais sistema do que ele, né? Nos seus privilégios. E você precisa de alguém com coragem para bater de frente e falar, eu estou bancando aqui, ó, uma reforma administrativa. Eu seria tão pragmático que, se tivesse muito difícil de cortar os privilégios da atual gestão, né? O cara, sei lá, ganhou em 2022, está assumindo em 23, vai até 27, eu falaria, então a partir de 2027 isso passa a valer, porque é muito importante que isso seja feito, tá? Eu acho que é um pouco... porque o político ele quer estar lá sempre. Collor está lá sempre. Né? Collor é senador desde quando? Desde sempre. Está lá sempre. Renan Calheiros, desde sempre. Então, eles vão fazer de tudo para não cortar suas benesses. Porque eles acreditam que vão ficar lá para sempre. Mas essa é uma briga que precisa ser comprada e eu compraria sem problema nenhum. Mas compraria mesmo. E deixaria claro para a população, olha, é o seguinte, nós queremos enxugar o privilégio da classe, blá, 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 e eles vão retaliar da seguinte maneira. Mas faria. Dessa reforma administrativa ainda... Isso é claro, nós estamos aqui sonhando, né, conjecturando. Se nos fosse dado a oportunidade que foi dada ao mito, por gente de coração aberto, por gente que tinha esperança nesse país, e que o mito jogou na descarga. Estamos no item 2, eu faria uma mudança de diretriz da educação. Hoje o país investe muito, a maior parte dos nossos recursos vai para o ensino superior. Está errado. Nós temos que jogar toda essa energia, esse dinheiro no ensino básico e fundamental. Eu falei bastante sobre isso na minha campanha de 2018, na minha campanha também. Está absolutamente correto. Você tem gente hoje, né, moleque hoje, com 18 anos de idade, o cara não sabe escrever o próprio nome, o cara não sabe escrever uma frase sem 10 erros de português, né? Erros de português. São analfabetos. É uma população de analfabetos. Enquanto você tem nas mais altas esferas, lá nas faculdades e tudo, rios e rios e rios de dinheiro. Né? Então, inverter isso, investir na educação de base. Né? Agora, também compra uma briga gigantesca com esquerdinha, com faculdades já dominadas aí por esses reitores de esquerda mesmo, né, que
têm essa ideologia e fazem das faculdades o seu celeiro de ideologias, é comprar uma briga gigantesca com esses caras, absurda com esses caras. Mas eu teria a disposição de comprar sim. Agora, também não é uma atribuição do presidente da República, é uma atribuição também do Congresso votar algo desta maneira. Por exemplo, o mito, ao invés de trabalhar para uma lei que facilite o armamento da população, que é pauta de campanha dele, inclusive, ele vai lá e assina uma MP, que pode ser derrubada a qualquer hora, um decreto ou qualquer coisa, que pode ser derrubada a qualquer hora, e que o próximo presidente vai derrubar todos. Só pro gado ficar encantado. Mas tá ele liberou algumas arminhas, tá ok? Bichos idiotas. Para prefeito, é muito importante que a gente dialogue. Bichos idiotas, cara. Bichos idiotas. É um castelo de areia. Eles apostam tudo num castelo de areia que com o próximo vento, com a próxima onda, não sobra nada. Mas o mito tá fazendo, tá ok? Idiota. Esses recursos, eu colocaria isso dentro da reforma administrativa, né? Então, de novo, a privatização das empresas que não precisam de Congresso, corte de privilégios da elite do funcionalismo público e um reordenamento do orçamento da educação. Era isso que o mito deveria fazer. Era isso que o mito se propôs a fazer. Fez porra nenhuma, cara. Porra nenhuma. A única coisa que ele fez é distribuir emendas bilionárias para os parlamentares para se segurar no cargo, ele e os filhos deles, envolvidos em todo tipo de esquema, de rachadinha, a marginalidade total. Tá bom? Item 3. Revisão do Pacto Federativo. Isso é fundamental. O que acontece no nosso país? Nós não somos, apesar do nome ser República Federativa do Brasil, nós não somos uma federação de fato, né? O nosso país, por meio de uma política ideológica, distribui, entre aspas, a renda entre os estados. Isso é um desastre porque os estados superavitários, os estados que fazem a lição de casa, os estados... De novo, isso não é só o presidente da República que faz. Ele precisa ter muito apoio da Câmara dos Deputados para fazer um pacto federativo que seja realmente efetivo e justo para todo mundo. E vai ter muita choradeira, e vai ter muito deputado dos estados deficiários, né, que tem déficit, lutando para que isso não aconteça. É extremamente difícil, mas aí você faz um plano, expõe a população, chama uma coletiva de imprensa e coloca o debate. Quando você tem a maioria dentro da Câmara, sem comprar deputados, sem fazer tomar lá da cá, que era o que o Bolsonaro tinha condição de fazer no começo do seu governo, é possível fazer isso. Mas se você não tem o apoio dos deputados, aí não acontece. E, como eu falei, novamente, se precisar comprar esses caras com emenda, com cargo, com ministério, se eu fosse o presidente da República, isso jamais aconteceria. Que realmente enxugam gasto, fazem de tudo para ter austeridade fiscal. Ele está completamente que é a maioria dos estados, dá muito dinheiro para a União e recebe pouco. Então você penaliza os estados que fazem a lição de casa, ao passo que você incentiva os estados deficitários. Então uma minoria de estados deficitários no Brasil, né, simplesmente... É um problema absurdo, ele está completamente certo nisso, né? Porque você incentiva esses estados que já têm déficit a continuarem na situação que estão gastando mais para receber dos estados que têm superávit. Só que, como eu falei para vocês, é uma coisa absolutamente complicada de se passar na Câmara. Se o Arthur tem uma estratégia para isso, se eles têm uma estratégia para isso, eu gostaria de saber como e fundo em cima. Não tem incentivo nenhum para pararem de gastar. Não é à toa que o estado do Maranhão, por exemplo, que é um estado deficitário, paga tão mais nos salários ali de professores e outras coisas, né? E São Paulo, que é um estado superavitário, não recebe esse dinheiro da União, né? Enfim, então revisão do Pacto Federativo. Isso é fundamental, cara. Tem que ter essa revisão do pacto. Mas também é uma coisa muito difícil de fazer. Ela depende da conscientização do povo, ela depende do clamor popular para esse tipo de coisa, porque os deputados por si, né, eles vão fazer de tudo para segurar as benesses dos estados que eles foram eleitos, né, que eles já têm, e sem comprar cargos e sem negociar ministérios,
É uma coisa extremamente difícil de se fazer. Mas começa a ser feita quando você começa a explanar isso para a população, né? Dizer a importância disso para a população. Ainda assim, muito difícil. Quarto, e essa para mim, essa para mim aqui, talvez seja a reforma mais importante, por incrível que pareça. Uma profunda reforma trabalhista no Brasil. Nós precisamos Tá certo, acabar tá com o que o Brasil totalmente está certo. fazendo, que é exportar talentos. Nós, como eu falei lá, na reforma administrativa, nós colocamos muito dinheiro no nível superior para que o país tenha uma consciência de que você tendo muitas pessoas formadas, né, com instrução superior, você melhora o país. Só que E não é, cara, porque você vê os caras formados, os caras não sabem escrever o nome. O cara com diploma de doutor da USP, o cara dizendo que MC Fiote colocou notas na partitura que o Bach jamais colocaria. O cara com diploma de doutor disse que o timbre pode ser colocado na partitura, bicho. Então olha só o que nós estamos vivendo com diploma da USP, meu irmão. Olha só o absurdo que esse país vive. Assista aí o vídeo que eu coloquei no canal, MC Fiote e Bach. Meu irmão, não dá pra acreditar. Só que a nossa legislação trabalhista é tão ruim que quando o cara chega lá, ele é exportado, ele sai daqui, ele vai embora, ele vai trabalhar em outro lugar, né? Você não vê o australiano. Isso os caras que são competentes, né? Os caras que são incompetentes, que têm um diploma, ficam aqui no Brasil e ficam defendendo que MC Fiote é melhor do que Bach ou qualquer coisa do tipo. Os caras que são competentes arranjam uma bolsa em Oxford, em Yale, mestre de Yale, Nicholas Christakis, ficam lá, estudam lá e vão trabalhar e morar lá, né? Então esse é um grande problema do Brasil, com certeza. Sei lá, qualquer país do mundo desenvolvido, você não vê ninguém vindo pra cá pra trabalhar. Você vê o contrário. Você vê o brasileiro saindo daqui, o brasileiro formado, saindo daqui para ser garçom, para limpar banheiro no exterior. Por quê? Por causa da nossa legislação trabalhista. Para você ter uma ideia, nós temos 95% de todos os processos trabalhistas do mundo. Isso é absurdo, bro. Isso que ele está falando é verdade e é absurdo. 95% dos processos trabalhistas do mundo estão aqui na Banânia. A cada 10 processos trabalhistas que ocorrem no mundo inteiro, 9,5 estão no Brasil. Nós temos a justiça trabalhista mais cara do mundo e ela é 2 vezes mais cara do que o segundo lugar. Olha aí. Mano, é foda, cara. Tudo que ele tá falando é verdade, cara. Tudo que ele tá falando tem que mudar, cara. Se a gente quiser um país de primeiro mundo, precisa de cada uma dessas coisas. Ele está absolutamente certo. Ele está absolutamente certo. Um presidente da República deveria passar 24 horas por dia pensando em como fazer isso. Articulando para que isso aconteça. Sem negociata. Chamando uma coletiva de imprensa, por exemplo, com o seu Ministério da Economia, explicando para o povo as benesses que isso trariam para um país. E não fazendo essa palhaçada. O Exército Verde Oliva, eu vou aqui, vou interferir, tá ok? Eu vou fazer isso. Sacana, safado, brother. Nós temos a possibilidade, esse país aqui pode ser o país número 1 do mundo. Pode ser o país número 1 do mundo. Mas ele passa o quê? Vocês viram a agenda presidencial? Ele trabalha 2 horas por dia, brother. Ele tem 2 compromissos, só 2 compromissos por dia. Às vezes 1, de meia hora. De meia hora, é um mandrião. É um mandrião, sim, é mandrião. É absurdo, brother, é absurdo. É isso, irmão. Nós temos que acabar com isso para parar de exportar talento e para que a gente tenha liberdade de fechar contrato. Né? Aqui no Brasil, nós não temos a propriedade nem do nosso próprio labor, nem da nossa própria labuta, nem do fruto do nosso trabalho. Nós somos aqui dirigistas. Nós não podemos fechar contrato entre 2 pessoas. Isso é um absurdo. E é tão zoado, cara, que um empresário, quando ele contrata alguém, ele tem, por exemplo, você recebe R$1.000 de salário. O empresário te paga R$1.000 e ele tem que pagar mais R$1.000 para o governo só de imposto, por ter te contratado. Não tem como um país desse dar certo, cara. Não tem como. Absurdo. Nós temos de dar mais liberdade. Só isso, cara, traria investimento. Olha, o Brasil, Ele cara, tá certo. Nossa, Ele se a tá gente certo. fizesse uma reforma profunda trabalhista no Brasil, Ainda que seja extremamente difícil, ainda que seja que dependa muito dos abutres que estão na Câmara, um presidente da República tem que se focar nisto, né?
combater de maneira séria essa pandemia que nós estamos vivendo e se focar nisso, fazer com que isso aconteça, ou pelo menos lutar por isso. Olha só o que Bolsonaro faz, brother. Olha o que esse cara é. Olha a tranqueira que esse cara é. A gente estaria, nossa, muito grande. Acabou de rolar um absurdo aí do caso da churrascaria Fogo de Chão. Vai atrás para você saber. Os caras fizeram ali, mandaram embora uma série de funcionários, não passaram a homologação do sindicato, que não é mais necessário, ou seja, eles cumpriram a lei e agora eles vão ter que pagar uma indenização de dezenas de milhões de reais, porque simplesmente uma juíza decidiu que, mesmo estando na lei, ela quer que ele faça. Então, é isso, cara. Nosso país tem que parar com essa insegurança jurídica. E se você fizer esses 4 passos, se você fizer uma revisão ali na Previdência para que se permita a capitalização, uma reforma administrativa que corte privilégios e simplesmente coloque o dinheiro da educação no ensino básico, uma revisão do Pacto Federativo, uma reforma trabalhista, o quinto fica fácil, que é uma reforma tributária no Brasil. Uma reforma tributária. A última tarefa... Lembrando, como eu te falei, esses pontos aí, esses 4 pontos, são de uma dificuldade absurda, né? É como você escalar o Everest com a sua língua. De ponta cabeça e com a língua. É uma dificuldade absurda. Não dá para mentir sobre isso. Não dá para mentir sobre isso. É uma dificuldade absurda. É escalar o Everest com a língua, certo? Ela acaba ficando até fácil. E o que eu faria? Mas é verdade, se fizer isso, ainda que seja muito difícil, ainda que as coisas não saiam como se quer, né? Um presidente da República precisa tentar fazer isso 24 horas por dia. Hoje, o sacana do Bolsonaro, comprando todo o Centrão, ele tem a possibilidade dentro da Câmara de fazer isso. O que ele faz? Nada. Ele só protege os seus filhos e a si mesmo num processo de impeachment. Porque aquilo que é sério, o cara não vai atrás. Né? Uma prisão em segunda instância, nada. A primeira PEC que os caras votaram lá foi a PEC da impunidade parlamentar. Não era imunidade, é impunidade parlamentar. Inclusive, o aliado do mito pediu a prisão do Danilo Gentili. Né? Vocês viram. Em primeiro lugar aqui no Brasil, eu tiraria a cadeia de impostos que nós temos nos produtos e nos serviços e jogaria para a renda. Essa é a primeira coisa que tem que ser feita. Qualquer país desenvolvido do mundo tributa a renda, não o produto e o serviço. Isso é verdade, cara. Então, por exemplo, quando você vai comprar uma caixa de fósforo, ela custa R$5. Você está pagando R$2,50 para o governo, imposto. Certo? Você vai comprar um carro... Essa porra desse WhatsApp aqui enchendo o saco, desculpa. Vai comprar um carro, metade é imposto. É imposto em tudo. Se você tira disso e coloca um imposto justo dentro da renda, né? Porque você paga 2 vezes tudo. Eu pago um imposto de renda aqui, um negócio absurdo. Absurdo que eu pago de imposto de renda. E aí todo produto que eu vou comprar, eu pago mais o dobro também em imposto de novo. Né? Então assim, cara, esse é um país de escravos. Nós somos escravos do governo, nós somos escravos do Estado. Se não lutar por isso 24 horas por dia, para ser uma nação de primeiro mundo, e pode ser, para libertar o povo, para dar liberdade ao povo, essa é de fato a liberdade. Não este mito idiota, este mito palhaço, vou com o exército aqui, tá, lutar pela liberdade. Que lutar pela liberdade o quê, seu safado? Você luta para não ser preso, para não levar impeachment e os seus filhos também. É isso. Daqui, você não pode... É uma cagada você tributar o trabalho. É uma cagada você tributar o produto, porque isso gera pirataria, isso gera contrabando, né? Isso baixa o poder de compra do teu cidadão. Então você tem que tirar o imposto do produto, que proporcionalmente quem paga são os mais pobres, né? O mais pobre paga mais, cara. Explicar isso para a população, explicar para a população, lutar para que uma reforma tributária justa seja feita, entendeu? E joga para renda. E não com essa tabela progressiva, a tabela flat, um imposto de renda flat para todo mundo, certo? E aí você vai falar, Arthur, mas você não citou a corrupção. No meio de tudo isso, você não citou a corrupção. Por incrível que pareça, acabar com a corrupção é o mais fácil.
por incrível que pareça. Se você não tem rabo preso, como o mito tem, né? Os filhos envolvidos em todo tipo de falcatrua, como funcionário fantasma, rachadinha, nota de gasolina superfaturada, dá para fazer. Eu falei no vídeo lá a respeito de indicar bons nomes para o Supremo, indicar um bom nome para a PGR, né? Colocar bons líderes do governo nas câmaras. Quem é o líder do governo de Jair Bolsonaro no Senado? Vou perguntar para você, vamos ver se você sabe. Quem é o líder do governo de Jair Bolsonaro no Senado? Fernando Bezerra, que foi ministro da Dilma. Quem é o líder do governo, quem é o líder de Jair Bolsonaro na Câmara? Vamos ver se você sabe. Você sabe? Eduardo Gomes, que entrou na política a pedido de Renan Calheiros. Quem é o líder do governo, né, no Congresso, nas duas casas? Quem é o líder do governo nas duas casas? Ricardo Barros, envolvido na Lava Jato, envolvido em todo tipo de maracutaia que você pode imaginar. Quem é o aliado do mito presidente da Câmara, colocado lá com aval com ele? Arthur Lira. Qual é a ficha do Arthur Lira? Você sabe? Então assim, explicar essas coisas para o povo, colocar boas lideranças nas câmaras, não negociar. Assim como o Mandetta fazia as suas coletivas de imprensa toda final da tarde para explicar para a imprensa o que está acontecendo, convocar periodicamente a equipe econômica, os melhores especialistas, para explicar para a população, olha, isso que acontece nós vamos colocar na Câmara para vocês. Pedir pronunciamentos nacionais para que as pessoas pesquisem a respeito do que a presidência da República está fazendo. E não para falar, isso aqui é uma gripezinha, eu como histórico de atleta nada aconteceria. Oi, caramba! Então assim, olha, é verdade, bicho, eu sou só um professor de música. O Danilo Gentili é um humorista, ele mesmo fala que aí vai ficar atrás de um lixo com a gente. Mas observando um Jair Bolsonaro e um Lula, um cachaceiro, entre Hitler e Stalin, você escolhe o quê? Você escolhe o quê? Se não tivesse ninguém no cargo de presidente da República, seria melhor do que esse desastre que nós estamos vendo. Nós já estamos com 42 minutos de vídeo, já fiquei aqui muito tempo com vocês, hein? Putz grila, certo? Então é isso daí. A candidatura do Danilo Gentili, se não houver outro nome, pode se tornar uma verdade, pode se tornar uma realidade. Né? Se ele vai me chamar como vice ou não, não sei, mas eu apoiaria com certeza. Se um nome como Sérgio Moro aparecer, eu acredito que nós precisamos focar todos os nossos esforços para ter um nome forte no segundo turno e não deixar Lula e Bolsonaro, e não dividir votos, para que aí fica todo mundo fragmentado aqui embaixo e vai Lula e Bolsonaro para o segundo turno do mesmo jeito. Tá? Mas se não aparecer um nome forte, essa é uma possibilidade, pode ser que aconteça. Mas vai acontecer como? Se for em um partido que não aceite fundão eleitoral, já deixando bem claro que os ministros vão ser escolhidos de maneira técnica, e se vierem com tapetão, sacanagem, putaria, a gente vai colocar um pronunciamento e dizer o seguinte, olha, se for desse jeito, nós estamos renunciando à presidência da República. Simples assim. Claro, são devaneios, são sonhos, né? Verifique a sua inscrição no canal, o seu gostinho e o seu sininho. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Muito obrigado por vocês estarem aqui.